Especificamente, hoje nós vamos tratar do capítulo que fala das testemunhas, o capítulo que abrange os artigos 218 a 225. Vamos lá? Então vamos lá. Pegando primeiramente o artigo 218. Ele diz o seguinte: se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar a força pública. Como é que você memoriza isso? Vem comigo aqui para a lousa. Preste atenção, olha. Nós temos que somar os 3 requisitos para que possa ser aplicado o artigo 218. A testemunha tem de estar regularmente intimada, ela não comparece e não justifica. Com essas 3 situações, o juiz tem meios para trazer a testemunha faltante à sua presença. O primeiro meio é requisitar ao delegado. A autoridade policial, no caso, é o delegado. A segunda maneira é determinar que a testemunha seja conduzida por oficial de justiça. E o oficial de justiça, por sua vez, quando for buscar a testemunha, pode solicitar o auxílio da força pública. Então eu quero que você grife aí no seu material que tem com você: regularmente intimada, que não comparece e que não justifica a sua ausência. Depois você grife os verbos. Veja que o verbo indicado para o juiz em relação à autoridade policial é requisitar, porque é uma forma respeitosa do juiz em relação a outra autoridade. Veja que em relação a você, oficial de justiça, o juiz vai usar o verbo determinar. Você vai cumprir um mandado, chamado mandado de condução coercitiva. É assim, se a testemunha não quiser comparecer, normalmente o juiz expede um mandado com condução coercitiva para que você vá buscar a testemunha. Ok? Então grave os motivos e grave os verbos, que é assim que a VUNESP vai pedir na sua prova. Terá que aparecer esses verbos e terá que aparecer essas condições. Ok? O segundo artigo do capítulo das testemunhas, veja aí no seu monitor, diz o seguinte: o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Primeira parte desse artigo não cai na sua prova, porque fala do artigo 453, que não é parte integrante do nosso edital. Agora fique atento para a segunda parte, que se a testemunha, mesmo sendo determinada a condução coercitiva dela, não foi encontrada para comparecer na audiência, o juiz pode processá-la por desobediência. Então é a segunda parte do artigo 219. Continuando aqui, nós fizemos 218, 219. Veja na sua tela de novo o que diz o artigo 220. Esse artigo 220, fique atento, porque pode cair na sua prova. Ele trata de pessoas impossibilitadas de comparecer. Veja, ele deu os 2 motivos da impossibilidade. O primeiro é a enfermidade e o segundo é velhice. Nesses casos, o juiz pode comparecer até onde se encontram as testemunhas para tomar o depoimento delas, que é onde diz assim: serão inquiridas onde estiverem. Atenção que pode cair na prova. Eu até acredito que desse capítulo das testemunhas pode cair uma questão apenas, e essa questão vai estar no artigo 218. Mas ele pode fazer aquela questão que trata de afirmativas, ele fala alguma coisa no inciso, no número 1, fala alguma coisa no número 2, depois ele abre alternativas, todas estão corretas, só o número 1 está correto, etc. E ele pode usar mais de um artigo. Então vamos ver o que diz o nosso artigo 221. O artigo 221, você grife aí no seu material, serão inquiridos em local
dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Esse artigo, meus amigos, ele trata de testemunhas que por sua ocupação ou cargo são muito atarefados, são muito ocupados e não teriam disponibilidade de comparecer em qualquer dia e horário determinados pela agenda normal do juiz. Então, essas pessoas podem combinar com o juiz o dia que elas têm disponibilidade, o horário e até o local onde serão tomados os seus depoimentos. Gravem as pessoas, o presidente e o vice-presidente da República. Começa lá de cima, do funcionário público mais importante. E ele vem descendo nos cargos. Veja, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal, os membros das Assembleias Legislativas, enfim, isso é com você memorizar com o seu material que você tem aí, e você está vendo agora na tela todas as pessoas que podem se dar ao luxo de marcar, combinar com o juiz qual é o dia que ele está disponível e onde ele quer prestar o seu depoimento. Não é bacana isso? Então leve para a sua prova, porque isso é novidade e pode vir na sua prova, tá? Pois bem, veja o parágrafo 1º do artigo 221. Olha só que interessante. Agora ele estabeleceu pessoas, funcionários públicos importantes e que têm mais privilégios ainda em relação aos seus depoimentos quando forem arroladas como testemunha. Ele estabeleceu aqui, olha, o presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e o presidente do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Veja comigo como é que funciona isso. Olha, são 5 pessoas privilegiadas pela lei, olha, pelo cargo que elas ocupam. O presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília e também o presidente do Supremo Tribunal Federal. São pessoas privilegiadas. Vejam, elas podem responder as perguntas formuladas através de ofício. Então, como é que funciona? As partes no processo penal, o promotor, que é o membro do Ministério Público, e o advogado do réu, fazem as perguntas por escrito, o juiz analisa, manda uma correspondência para essa pessoa importante que não pode comparecer, essa pessoa responde as perguntas por escrito e manda um ofício para o juiz. E esse ofício é colocado dentro do processo e é válido como prova. É o que permite a lei aqui nesse momento. Gravem que é uma coisa interessante também. O depoimento de testemunha através de ofício é novidade e pode cair na sua prova. Muito bem. Parágrafo 2º do artigo 221. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Esses terão que comparecer na audiência. Os militares em geral. Normalmente os soldados que atendem a ocorrência, às vezes é comum eles servirem como testemunhas nos processos. Então, nesse caso, eles serão requisitados. É feito um ofício ao superior hierárquico e eles comparecerão no dia e hora normal lá da audiência. Ok? Parágrafo 3º. Aos funcionários públicos, aplicar-se-á o disposto no artigo 218, que você já viu, regularmente intimado, não comparece, não justifica, o juiz manda um ofício para o delegado para conduzir o funcionário público. Ou então determina que o oficial de justiça conduza o funcionário público faltante, que estava arrolado como testemunha. Aí o oficial de justiça, se precisar, vai até chamar a polícia para levar na marra o funcionário público que falta. Agora, deve ser expedido
um comunicado ao chefe da repartição desse funcionário público, que no dia tal, tantas horas, ele vai servir como testemunha para que possa ser substituído o funcionário público, colocado alguém no posto onde ele serve, para que possa ser dado o atendimento à população. Ok? E essa primeira aula faz parte integrante de todas as matérias de direito que nós colocaremos online para você, caro concurseiro. Veja como você pode adquirir as aulas, o curso completo. Colocaremos também português, matemática, enfim, o curso completo para o concurso de oficial de justiça. Então veja no nosso site www.opçãoconcursos.com.br e bons estudos e boa sorte na sua prova. Muito obrigado. Até a próxima aula.